Enquanto a doutora Luciana entra, se vocês quiserem. Mandando aí as perguntas, fiquem à vontade também. Oi, doutora Luciana. Oi, boa tarde, tudo Oi, boa bem? tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso perfil. Obrigada, Muito obrigada, obrigada. muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-la aqui, né, gente? Ela é uma dermato que vocês podem contar, inclusive ela também participa de vários casos aí no programa da Globo, né, doutora Luciana? Falando aí dos Verdade. tratamentos estéticos, podem contar com a doutora Luciana aí para ficarem não só com o cabelo belo, mas também com a pele maravilhosa, né? É a sua especialidade, né, doutora? É verdade. A gente, na verdade, como a gente trabalha com esse tipo de coisa, né? A gente estava até conversando um pouquinho, eu e você, Uhum. a gente tem essa questão de tem que dar um exemplo, né? Então a gente acaba. Muita gente tem uma dúvida, não sei se você sabe, mas assim, o Lu, né, doutora Luciane, o Lu, você usa os produtos que você prescreve, você também se cuida, né? Tem gente que acha que a gente tem cabelo ou tá com alguma pele iluminada natural, e não é assim, a gente faz uso de praticamente tudo que a gente vai falar agora, né? Ah, legal. Maravilha. Doutora Luciana, tá todo mundo com dúvida aqui. Eu acho que quando a gente fala de cabelo, principalmente as mulheres, é um tema que chama muito atenção. Uhum. E fala um pouquinho pra gente, quais as causas da queda de cabelo, essa questão do ciclo capilar. Eu acho que poucas pessoas têm conhecimento, né, que o nosso cabelo tem um ciclo, que a gente tem que cuidar muito bem da saúde, da alimentação, ter uma suplementação se for necessário, né, para manter aí esse ciclo em equilíbrio. É verdade. Então, assim, na verdade, eu gosto de falar das causas de queda, porque a gente entendendo as causas de queda, a gente entende para onde a gente vai com os tratamentos, né? Mas eu diria que a principal causa de queda de cabelo é o estresse, como você já estava falando, né? E o que acontece? O estresse ele vai dar uma alteração no cortisol, que vai começar, então, derrubar os fios, né? O que eu gosto muito de falar também é a questão das fases do cabelo, porque quando a gente entende onde que o estresse age, a gente também vai entender melhor como tratar, né? Então, na verdade aqui fica meio amador, né? Porque a gente não consegue inserir imagem no na nossa live. Mas olha, aqui são as fases de vida do cabelo, né? Que em algum momento, se alguém tiver dúvida, depois a gente pode clarear mais. Anágena, catágena e telógena, né? A gente gostaria muito que todos os cabelos estivessem nessa fase anágena, que é onde deveriam estar 90% dos fios, que é uma fase de crescimento. É onde, deixa eu aparecer um pouquinho aqui, é onde a gente quer que o cabelo cresça, se desenvolva, não caia, que a gente possa passar pelos vários processos, progressiva, tintura, enfim, Que e ele maravilha, né? fique ali, né? Uhum. Mas por algum motivo, principalmente o estresse, mas podem haver outros motivos, como deficiências vitamínicas, alterações hormonais, pós-parto, enfim. A gente acaba tendo às vezes mais fios na fase telógena, que é uma fase de queda, de desprendimento do fio. E aí vai dando aquele desespero, né? Que a gente começa a ver mais cabelo no ralo, mais cabelo no chão, no travesseiro, passa a mão no cabelo, fala, ai, cadê meu cabelo? Então, Desesperador, né? No ralo, Deses... né? Vai lavar o cabelo. Exato. Exatamente. Então você falou da alopecia, alopecia, androgenética, enfim, mas o eflúvio telógeno também, né, que é essa fase, né, ter uma porcentagem maior de fios na fase telógena. Então veja, a gente teria que ter mais ou menos aqui, ó, 9% dos fios na fase telógena. E quando a gente está com o tal do eflúvio telógeno, muito provavelmente a gente esteja com uma porcentagem maior de fios nessa fase. E é isso que a gente precisa, então, tratar, né, para que a pessoa tenha mais cabelo. Então, veja, preciso tratar estresse, preciso fazer alguma suplementação e ainda eu preciso tirar fios da fase telógena e passar para a fase de crescimento, que é a fase anágena, né?
Ah, maravilha. Doutora, agora, começa o outono, a gente consegue perceber que aumenta muito a queda, né? Principalmente as mulheres que têm o cabelo mais longo percebem esse aumento expressivo da queda. Fala um pouquinho pra gente, se realmente tem algo a ver com essa estação, se é por conta do sol que a gente tomou, o que que causa esse eflúvio tão expressivo nessa Na fase, né, do verdade, ano? quem me acompanha sabe que eu vivo falando isso, mas eu acho que fica muito prático a gente entender a queda de cabelo nessa fase, porque assim como caem as folhas das árvores, né, que elas têm uma troca de folhas, a gente também tem mais queda de cabelo no outono. Isso se deve principalmente à alteração da temperatura da água durante o banho. Porque no verão você Interessante. tava lá, vai pra piscina, toma ducha gelada, tá tudo certo. Aí começa a ter essa alteração de temperatura, vai tomar banho mais no final do dia ou no início do dia, tá mais frio, o banho fica mais quente, né? E se a gente fosse ver, tanto para a pele quanto para o cabelo, o ideal seria uma temperatura de água em torno aí dos 20 graus Celsius. Se o nosso corpo tem uma temperatura de 36, né? É o ideal quando a É gente coloca o gelado. termômetro. É, quando a gente sente os 20 graus, é bem gelado, é terrível, né? Até me arrepia aqui de falar. Bom, então o que acontece? Mesmo a gente falando que a gente faz os tratamentos, eu confesso que eu não consigo tomar banho gelado no outono. Ou seja, meu cabelo também acaba sofrendo e precisa de cuidados especiais, assim Certo. como da maioria das pessoas, né? Então, essa diferença de temperatura na hora do banho é o principal gerador de queda de cabelo pelas alterações de couro cabeludo que ela pode gerar, né? Então, ela pode gerar um aumento de oleosidade, ou um aumento de ressecamento, ou um aumento de quebra por ressecamento do fio, né? Quebra dos fios de cabelo. Então, o outono é sim uma época de mais queda. E eu diria que esse outono teve algo especial, né? Que foi essa mudança de comportamento de todo mundo pelo isolamento social, né? E aí tem gente que está fazendo home office com o filho em casa, tem gente que está com medo de ser demitido, enfim, são tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Que isso preocupa e vai gerar então mais queda de cabelo. É. E assim, eu tenho percebido que as pessoas estão reclamando muito da questão da qualidade do sono, principalmente quem está confinado em casa, acaba muda muito a rotina, a pessoa come no horário errado, come errado, dorme muito tarde, enfim, não tem. O ciclo circadiano vira uma bagunça. E eu acho que isso também deve ter muita relação, né, com o cabelo, né? Até a questão do aumento do cortisol, né? Com certeza. Eu acho Maravilha. que o que vocês sempre falam aí, né, pela Ibero e que eu também gosto de falar, o ser humano tem que ser visto como um todo, não adianta a gente, vou tratar só do cabelo, né? A gente tem que ver como é que tá por dentro, ver como é que tá por fora, ver como é que tá a vida e passar o maior número de informações e orientações que esse paciente possa ter para ter sucesso no tratamento, né? Com certeza. Doutora, muita gente já tentou vários tratamentos capilares e não teve resultado, né? Então, por que você acha que essas pessoas não têm resultados efetivos? Quais são os erros ou, de repente, qual a estratégia que deve ser tomada nesses casos? Na verdade, isso é o que mais acontece, o que eu mais recebo no consultório médico. A pessoa ela acha que ela já tentou de tudo, ela vem até desanimada, fala, vou tentar de novo, mas já estou desanimado, né? Na verdade, a gente tem aí uma gama de produtos prontos, vendidos aleatoriamente, que dizem melhorar o cabelo, mas espera aí, qual é a causa da queda do cabelo, né? Então, você chega em algum lugar, às vezes até numa loja de cosmético, tem lá umas cápsulas coloridas, e fala, poxa, olha, cabelo, a cápsula é linda, a embalagem é linda, mas o que tem lá dentro são dosagens muito baixas de alguns componentes, né? Então, quando a gente fala de cabelo, eu falo para o paciente assim, olha, eu sei exatamente alguns ativos que vão fazer você vão estimular o crescimento de cabelo novo, estancar a queda, melhorar a qualidade do fio, né? E aí, aliado a essas
esses componentes que a gente sabe que já vão melhorar os fios, a gente também pode solicitar eventualmente alguns exames. Até ouvi uma pergunta aqui, se algumas alterações de tireoide, né, podem interferir na queda de cabelo. Sim, né? Componentes que a gente gosta muito, que vão fazer o cabelo novo vir, vão estancar a queda e tudo mais, mas a gente também solicita alguns exames de sangue específicos, porque obviamente se tiver alguma alteração hormonal, uma deficiência vitamínica importante, uma deficiência às vezes até de ferro, né, mulheres que menstruam demais, já que a gente falou de ver o ser humano como um todo, a questão até das endometrioses que estão cada vez mais em evidência, ovário policístico, né? Então aí a gente tem que fazer essa investigação também para tratar essa outra parte em conjunto com uma suplementação personalizada, com doses adequadas para cada paciente para ter sucesso. Legal. Isso é importante, né? Porque às vezes, eu vou usar o suplemento que a minha amiga usou, né? Gente, às vezes isso não dá resultado, né? Realmente precisa aí, como a doutora falou, fazer os exames, ter toda uma anamnese e usar um medicamento personalizado para você, que realmente você vai ter o resultado esperado. E outra, assim, questão que as mulheres, né, que os homens até que eu acho que encaram de uma forma melhor, mas as mulheres não, é a questão dos fios brancos, né? Então começa a surgir os fios brancos. Eu acho incrível a mulher que consegue assumir os brancos, eu acho que tem que ter muita personalidade, mas no geral é o impacto, né? É o impacto quando a gente vê ali os fios aumentando cada vez mais. Fala um pouquinho sobre isso, doutora. Tem como a gente evitar? Tem como tentar retardar esse processo ou não? É natural? Na verdade, existem alguns componentes. Posso falar nome de remédio aqui? Pode sim. Pode? Então, por exemplo, né, um dos mais modernos aí do mercado, que ajudam a estancar a queda, estimular a produção de fio novo, deixar esse fio novo mais bonito, mais forte, menos quebradiço e até mesmo tentar impedir esse efeito. Ele tem uma certa ação antioxidante, né, porque é o processo de envelhecimento que gera o fio branco, né? Então, é o Keranat, né, um queridinho nosso aí da Iber e tudo mais. Então, ele é um dos únicos remédios do mercado de tentar realmente inibir a produção de cabelos brancos, né? Além de tudo isso, eu diria que... só mais uma coisa. Para quem está com pouco cabelo ou queda de cabelo, a hora que o fio branco começa a brotar, isso dá uma impressão até de menos cabelo, né? Porque ele fica da cor do couro cabeludo. Então, a hora que você olha no espelho, parece que tem menos cabelo. Então, é muito importante a gente conseguir também, eventualmente, manter a cor do fio. E, obviamente, se eu tiver um fio colorido, talvez a minha necessidade de química de tintura seja menor, o que também favorece todo o ciclo de melhora do fio, né? E um outro benefício também que eu acho muito legal a gente ressaltar é que o Keranat, já que a gente citou ele é um princípio ativo que consegue controlar um pouco de oleosidade, caspa, né, pela ação anti-inflamatória do couro cabeludo. Então, que é um problema muito comum quando a água começa a esquentar e pode gerar queda de cabelo, né? Então, aquela dica, né, gente? Lava primeiro o cabelo na água mais fria, né, doutora Luciana? E depois aumenta a temperatura e toma o resto do banho, né? E lava o corpo, porque realmente isso faz muita diferença, né? Mas que ótimo. E assim, é legal que você falou do Keranat, porque além dele ser natural, ele é diferente de tudo que tem no mercado. Ele não é a base de vitaminas e minerais, não que não seja necessário, né? Dependendo do caso, vai ter que ser associado também. Mas ele tem essa ação de estimular fatores de crescimento, que nesse momento vai ajudar muito a esse bulbo capilar, né? O bulbo capilar a se restabelecer e os fios já presentes também retomarem o seu ciclo. E assim, falando um pouco do estresse, né? A questão, a gente está falando que, lógico, tem que ter o tratamento, mas se eu não modulo esse estresse, eu vou continuar tendo problema de queda?
qual a opção que você prefere? Qual o seu protocolo, no caso, quando você vê que realmente a queda desse paciente está relacionada ao estresse e você faz um conjunto desse tratamento, né? Modulando o estresse e também o cabelo. Mas muitas pessoas não querem, quando falam, não, eu estou estressada, já remetem ao uso de medicamentos tarjados, né? Os famosos tarjas preta, né? Tanto ninguém, hoje em dia as pessoas querem evitar ao máximo o uso, embora em alguns casos sejam necessários. Qual seria a sua opinião em relação a isso? Tem como a gente fugir desses medicamentos e optar por medicamentos mais naturais que, né, vão restabelecer aí, diminuir o estresse e melhorar a qualidade do fio também? Com certeza. Eu diria para você que, assim, a partir do momento que o paciente ele entra no consultório e eu identifico o fator estresse, né, que, convenhamos, hoje em dia é muito difícil uma pessoa não ter estresse, eu falo que eu já entro numa vibração positiva, que se a gente pudesse fazer todo mundo ganhar na loteria e morar lá Nossa. nas Ilhas Maldivas, aí ninguém ia ter queda de cabelo, ninguém ia ter problema nenhum, né? A gente imagina que, né? Tipo, sei lá, meu problema é com o chefe. Tá bom, pede a conta, mas não é bem assim. A gente tem que Uhum. administrar as coisas do dia a dia e conseguir se equilibrar, né? E olha, tem uma coisa muito importante que muita gente vai buscar lá, o psiquiatra, ou até mesmo uma terapia e tudo mais, que é importante a terapia, mas às vezes o psiquiatra ele vai passar um remédio tarjado, né, gente? Para quem talvez não saiba, o tarjado é aquele que precisa da receita especial, é totalmente controlado, né? Ele nesse momento, muitas vezes esse remédio que está sendo introduzido na vida, ele vai melhorar de alguma forma o estresse, mas também ele pode gerar mais queda de cabelo, né? Então, é bem controverso. Se o paciente já vem tomando um remédio desse tipo, a gente faz uma luta para conseguir trocar, tirar, desmamar, porque senão fica difícil do nosso tratamento realmente ter um resultado efetivo. E há um tempo atrás eu conheci realmente um medicamento, né, o Zembrim, que ele veio a princípio, né, para dar uma ajuda na maioria dos problemas de compulsão, né, compulsão alimentar, e a gente observa aí que por ele dar uma melhora no humor, né, trazer um humor positivo, uma alegria, melhora na qualidade do sono, que a gente sabe também que a qualidade do sono é muito importante para auxiliar tanto no rejuvenescimento como no crescimento capilar. A gente consegue notar assim melhora significativa na quantidade dos fios por melhora do estresse, né? Porque às vezes você colocava lá um suplemento vitamínico, ou um Queranate, ou o que fosse, mas a cabeça continuava a milhão, o paciente não dormindo, brigando com todo mundo. E também, se a gente conseguir aliar esse fator de melhora da ansiedade, melhora do humor, a gente vai melhorar o cabelo com mais vai ficar muito mais eficaz o tratamento, né? Mais eficaz, com certeza. E é engraçado, né, doutora? Porque assim, quando muitas pessoas às vezes pensam, o dermatologista, ele vai tratar só a causa da queda ou vai tratar a pele, mas não, gente, vai muito além. Né? Às vezes tem um fundo emocional, né, doutora Luciana, que você vai ter que realmente identificar se aquela queda, se aquele problema até de pele tem a ver com um fundo emocional e fazer um tratamento combinado, né? Tanto e até teve inclusive a Grazi fez uma pergunta aqui: os ansiolíticos podem gerar mais queda de cabelo? Acho que muitas pessoas não sabem disso, né? A maioria deles, eu não queria ficar citando o nome aqui para ninguém ficar ainda mais preocupado, mas a maioria deles, eu acho que são raros os que não geram queda de cabelo, né? E tem mais uma coisa que eu queria dizer, deixa eu ver se eu lembro. Cabelo, ansiedade, bom, enfim, a vida, a gente tem que tornar, daqui a pouco eu lembro, mas tornar o dia a dia aí o mais tranquilo possível, que a gente conseguir, na medida do possível, administrar as coisas da vida, mas esse medicamento, digamos assim, mais natural, ele ajuda muito, ele está sendo incorporado em muitas fórmulas minhas, porque a maioria dos pacientes tem algum conflito
para resolver e isso vai acelerar demais, ajudar muito o nosso tratamento. Ah, legal. Agora fala um pouquinho a questão do envelhecimento, né? A gente sabe que o envelhecimento também é muito cruel, né? O cabelo começa a afinar, ficar mais fragilizado. Até o pessoal, a gente encontra em casas de cosmético, né? Ah, anti-envelhecimento capilar, mas a gente sabe que a questão do envelhecimento e a perda do colágeno estão ali juntos. E, óbvio, né, a questão da perda do colágeno, além de causar o envelhecimento da pele, ele também gera esse afinamento e a diminuição dos fios. Como que você identifica isso, doutora? E tenta já, principalmente a mulher no climatério, né? Eu acho que, além da pele, que muda demais, o cabelo também começa a ter uma mudança drástica, né? Às vezes até do formato mesmo, né? O cabelo às vezes começa a ficar mais enrolado, ou com mais frizz, né? Com miniaturização. É bem complicado, né? É Fala um pouquinho bem pra gente. complicado. Eu, quando eu tinha uns 28 anos, eu confesso que eu ouvi falar que a partir dos 30 a gente não produziria mais colágeno. Eu fiquei, ainda falei, ainda tenho 2 anos pela frente, né? A gente acha que os anos não vão passar, né? E hoje ainda estava estudando mais um pouquinho sobre, né? A gente não para, né, de estudar. E aí, eu vi que a mulher em idade fértil, né? A mulher que menstrua, ela perde 1% de colágeno ao ano, né? Ela deixa de produzir 1% a menos, né? Digamos assim. E a mulher na menopausa é 30% a menos, né? De produção de Nossa, colágeno. Tipo, é muita coisa, né? é 30 é muita quase coisa. 50, que é. Enfim, é Nossa, um é desespero, né? desesperador, né? É desesperador. Então, assim, eu sou a favor da suplementação de colágeno a partir dos 28, 25 anos, né? Eventualmente, tem até alguns pacientes que eu entro com essa suplementação prévia por ter tomado muito sol, às vezes já moraram em uma área muito quente do país, tipo Nordeste, né? E que ficavam sempre lá com a marquinha do biquíni, né? Ou alguns pacientes que já apresentam um afinamento, uma queda de cabelo em idades mais tenras, né? É, então, o que eu acho legal nessa suplementação de colágeno, a gente fala assim, suplementação de colágeno, mas não é qualquer colágeno, né? É que a gente acaba repondo essa possível perda, né, que a gente vai tendo ao longo dos anos. E aí, eu acho que até você tem mais know-how para explicar do que eu, porque tem certos colágenos, então, que não funcionam muito bem, ou, né, e tem um aí específico que a gente gosta mais, né? Aham. Não, realmente, assim, quando a gente fala de colágeno, é muito polêmico, porque hoje existem vários tipos de colágeno, mas nem todos têm uma ação específica para atuar na pele, né? Por exemplo, o Verisol. O Verisol, ele é hoje o único colágeno desenvolvido para a pele, ele é específico para a pele, com comprovação científica de resultados. E, gente, tudo isso é possível pela tecnologia de produção. Então, todo colágeno, ele é produzido através de um processo que a gente chama um processo de hidrólise, que é um processo enzimático. Então, imagina que a hidrólise são tesourinhas que transformam uma molécula grande em pequenos pedacinhos de proteína. No caso do Verisol, esse processo de produção, né, esse processo de hidrólise, ele é capaz de formar pedacinhos, né, de proteína, que são os peptídeos de colágeno, né, que eu acredito que quem toma colágeno já ouviu falar nesse termo, né, os peptídeos bioativos de colágeno, específico para a pele. Então, são aminoácidos que, quando são absorvidos pelo intestino, o organismo, ele entende que o único local que tem especificidade para essas ligações peptídicas, né, esses pedacinhos de peptídeo, é o fibroblasto dérmico, né, que é a célula que produz toda a matriz da pele. Certo, doutora? Certíssimo. Então, isso faz toda a diferença, né? Isso diminui dosagem, você tem uma ação a partir de 4 a 8 semanas de uso, o que muitas vezes você não consegue com o colágeno comum. Não que o colágeno comum seja ruim, tudo vai depender do objetivo. Então, por exemplo, eu tenho dor na articulação e quero tomar o colágeno para dor na articulação. Aí existem os colágenos específicos para articulação, até o próprio
colágeno hidrolisado comum, ele vai ter uma ação também. Mas quando a gente fala de pele, que é algo mais complexo, né? Precisa de uma célula especializada, eu preciso nutrir essa célula de dentro para fora, aí realmente a gente precisa contar com esses colágenos que têm tecnologia de produção. Isso realmente faz toda a diferença, o resultado é muito mais rápido, né? Na Com terapia. certeza. O pessoal está comentando aqui que o Verisol é o queridinho, realmente, gente, é incrível. A gente tem uma dificuldade, eu não sei como é que funciona para a Ibero, mas o médico ele não pode mostrar para vocês os resultados de antes e depois, mas a gente acaba recebendo material de Keranat, de Verisol, de tratamento depois de 90 dias, né? São coisas assim muito legais. Então, para quem for paciente, muitas vezes o médico tem esse material dentro do consultório, vocês podem dar uma olhada, embora a gente não possa colocar em rede social. Eu acho que vocês também não podem colocar, né, no Não, Instagram de também não vocês. podemos. Mas Infelizmente. mas é algo encantador. Então, até, né, para as farmácias de manipulação, obviamente vocês têm contato interno, vocês conseguem dar uma olhada em alguns Sim. estudos com essas Aham. imagens. Então, realmente elas são surpreendentes, gente. É incrível. Então, assim, só fica sem cabelo, só fica com o cabelo mais ralo, mais fino, realmente quem quer, porque tratamento tem, né? E tem a questão também, né, doutora? Gente, a doutora Luciana, ela é adepta aos tratamentos manipulados, né, doutora? Então, conta um pouquinho, qual a vantagem que você acha em relação a isso, né? De você mandar os seus pacientes manipularem as fórmulas. Na verdade, assim, como eu sou bastante conhecida por tratamento capilar, né? Apesar de fazer toda a parte de rosto, de tudo mais, eu já recebo muitos pacientes que eles já vêm com a caixinha do remédio que não foi manipulado, que comprou pronto na farmácia, falando, ó, já tomei esse, já tomei esse, já tomei esse, nada resolveu, né? Já chega assim, com o cabelo caindo, mais o estresse, mais um monte de coisa, né? Então eu já sou meio que o final da linha quando nada deu certo e eu tenho que consertar. Então, no mercado magistral, quando a gente manipula, a gente consegue personalizar as doses, né? Então, isso fica muito legal porque eu consigo, diferente de um medicamento pronto, eu consigo analisar exatamente as carências do paciente, agregar tudo numa fórmula só. Então, por exemplo, numa fórmula só, ou em duas, dependendo aí do sal, né? Mas eu consigo colocar, por exemplo, né, numa receita, digamos assim, mesmo que sejam em potinhos diferentes, né? Eu consigo colocar o colágeno, que eu vou melhorar cabelo, mas eu vou melhorar a pele, né? Se a mulher, de repente, depois de alguns meses, se olhar no espelho, achar que o cabelo tá bom, mas que a pele também tá boa, nossa, eu já melhorei o estresse e fica tudo bom, né? Eu consigo Com colocar, por certeza. exemplo, o que a gente citou, que é o Zembrin, que esse princípio ativo que vai abaixar o cortisol para melhorar a queda de cabelo, né? Ou melhorar a qualidade do sono, que também indiretamente vai melhorar a queda de cabelo. Porque o que as pessoas precisam entender é que, assim, a gente, o dermato, como você citou, a gente trata do cabelo, trata da pele, trata de vitiligo, trata de psoríase, e a gente sabe que a lesão que aparece na pele, num vitiligo, numa psoríase ou numa queda de cabelo, é só a ponta do iceberg, né? A gente tem todo um negócio para resolver lá embaixo. Então, assim, eu acredito que no manipulado eu consigo agregar vários ativos para agir nos diferentes problemas de cabelo. Por exemplo, para homens, né? Tem um remédio aí muito conhecido, né? Que passa de amigo para amigo, assim, fala, compra tal coisa que falaram que funciona, né? Esse remédio, que é o mais famoso aí, se tiver homem na live assistindo a gente, já deve saber o nome. Esse remédio é um remédio que, poxa, ele mexe muito com a parte hormonal, ele pode até gerar impotência sexual, né? Então, veja, comprar qualquer remédio no balcão da farmácia, sem a orientação, a gente às vezes pode até ajudar indiretamente na queda de cabelo, que é o que a gente está falando agora, mas interferir numa série de outras coisas que acaba não valendo a pena, né?
Então, na manipulação a gente consegue, de maneira às vezes até mais natural, é claro que a gente tem remédios não naturais na manipulação também, mas a gente consegue, de maneira mais natural, chegar num resultado melhor, mais efetivo, mais duradouro, né? Com as doses personalizadas, né? E tem mais coisa, né? A gente tem facilidade no primeiro momento, no desespero, dar uma dose de ataque e depois conseguir fazer um desmame, né? Para também não parar de vez o tratamento, para o paciente não sentir um choque, né? Não tem segurança, que muita gente tem medo de parar tratamento, né? Então, eu acho Verdade. que. E uma outra vantagem da manipulação é, por exemplo, o Verisol, ele é um pó, né, que a gente consegue misturar com a água e tudo mais, né? É uma das principais formas farmacêuticas dele. Mas a gente consegue também adequar a forma farmacêutica do produto. Eu até vi que esses dias vocês colocaram as gominhas, né, no Instagram da Ibero. A gente já consegue adequar a forma farmacêutica o melhor jeito do paciente tomar aquela medicação, né? Que às vezes o paciente fala, eu não quero cápsula, eu não quero comprimido, né? E a gente, gente, eu tenho aqui, ó que delícia. Ah, é Imagina, verdade. Essa é a vantagem da manipulação, né, doutora? Dá para fazer em goma, dá para fazer uma calda de chocolate, dá para fazer um bombonzinho, né? E é um bombom nutricional que não vai ter açúcar, não vai impactar na sua dieta. Tem tantas vantagens, né? Ou seja, se a pessoa não consegue fazer o uso de cápsula, porque tem pessoas que têm dificuldade de engolir cápsula, ela tem aí as opções que a farmácia de manipulação pode oferecer, que são inúmeras, né? E com o mesmo resultado, né? Com a mesma eficácia aí do suplemento, dos medicamentos, né, doutora? Exatamente. Uma grande dúvida também dos pacientes será que eles perguntam ainda até hoje, acredite se quiser, se funciona. E aí eu justifico que sim, né? Que hoje tem vários critérios de fiscalização das farmácias, que a dose prescrita realmente é a dose que tem no medicamento, né? E hoje em dia, até gerado pelo estresse, a gente tem muitos casos de gastrite, de má digestão, de problemas intestinais, né? Então, essa possibilidade dessas gamas de formas farmacêuticas da manipulação, do chá, olha, calda de chocolate, gente, goma, vocês viram que Nossa, lindas? A linda, eu mostrei uma vermelhinha ali, mas dá para escolher sabor, dá para escolher cor, né? Tanto de sim, sim. xarope quanto de calda de chocolate, enfim, mas dá para escolher cor, sabor, então assim, acaba ficando divertido, a gente consegue às vezes tratar melhor um idoso ou a tratar melhor uma criança, né? Porque tem crianças às vezes com queda de cabelo, adolescente, né? E tudo isso faz com que o tratamento fique mais atrativo, mais gostoso. Isso é uma coisa que você falou que me chama muita atenção. A gente pensa às vezes que a queda capilar só remete à pessoa mais velha. E não, né? Assim, cada vez mais os jovens estão sendo acometidos por queda capilar. Você recebe muitos Com casos no seu certeza. consultório? Muitos casos. Eu tenho, o que aumentou muito no ano de 2019, agora no ano de 2020, são pacientes de 18, 17, 18, 20 anos, que a gente vai estudar também a hereditariedade, né? Vai ver o pai como é de cabelo, vai ver a mãe, os irmãos da mãe, né? Que é legal a gente ver a parte masculina da mãe, né? Se de repente o paciente ele tem tios homens, né? Irmãos da mãe, enfim. Eu recebo antigamente, não, meu pai é careca, minha mãe, os irmãos da minha mãe são carecas, né? A gente recebia essa informação, falava, então é por isso que você começou a ter calvície tão jovem, né? Ou alopecia, enfim. E hoje não, a gente vê que os pais têm cabelo, os avós, os tios, e o cara lá de 17, Nossa. 18 anos está ficando careca, né? Eu acho também, a gente tem esses estudos, né, de motivos de estresse, mas, por exemplo, quando eu era adolescente não existia internet, né? Então, hoje a velocidade de trabalho, as cobranças, a competição, né, ela tem sido muito maior, o que pode gerar também um estresse maior e uma queda de cabelo antes da hora, né? Ah, sim. Outra coisa também que a gente fala, a mulher durante a gravidez. E é interessante, né, doutora, a gente falar que a questão, antes de eu entrar nesse assunto,
quando a gente fala da suplementação, principalmente a de colágeno, não é só para mulher, viu, gente? É tanto para a mulher como para os homens também. Né, doutora? Às vezes o homem tem essa imagem que colágeno só é para a mulher. E não, eu acho que no tratamento capilar também cabe muito, né, a suplementação de colágeno para o homem, né? Ele também tem essa necessidade, né? Embora a perda talvez seja menos, assim, menos intensa do que na mulher, né? Mas, né, sim, eles também podem se beneficiar, né, com o uso do colágeno, né, os resultados do colágeno. E outra coisa Exatamente. que... Uhum. Não, pode falar, doutora. Não, o colágeno, ele é que, na verdade, o homem tem muito essa coisa, né? Ele vai jogar futebol com o amigo fala que tá tomando remédio, ele não vai ao médico, às vezes por timidez, fala, isso aqui é estético e tal. Mas o que a gente sabe é que o homem, ele não quer ficar careca. Então, gente, não precisa tomar esse remédio que todo mundo fala, que pode gerar impotência para ter cabelo. Tem outros meios, é só a gente personalizar a dose, descobrir direitinho a causa, que homem e mulher vão ficar com cabelo. É isso aí. Doutora, tem como... existe dois tipos de alopecia, né? Tem a alopecia androgenética e a erata. Tem solução? Não tem solução? Dá para reverter? Como que é isso? Não, eu tenho um tipo que não tem jeito, você vai ficar careca? Ou não, não necessariamente? Eu acho bem legal essa pergunta. Na verdade, a gente tem, se a gente pegar o livro de dermato, a gente vai ver uma gama imensa de alopecias. Alopecia ou alopécia, tanto faz. Androgenética, erata, enfim, tem a universal, né? Enfim, então, tem vários tipos. A universal é aquela que eu até falo assim, parece que quando uma pessoa está fazendo algum tratamento para câncer, quimioterapia, que cai tudo. Cai sobrancelha, cai cabelo, cai cílios. E essa é a única, né? A alopecia universal é a única que não tem realmente muito o que fazer. É uma tendência genética, já é uma predisposição que o indivíduo nasce com aquilo, não tem muito o que ser feito. Mas isso é raro, né, gente? Então, independente da causa de alopecia ou alopecia, nós conseguimos tratar, recuperar os fios. É claro que tem gente que é mais fácil. Às vezes tem gente que só com um Verisol já tem um resultado em 90 dias e nunca mais precisa cuidar do cabelo. Tem gente, eu sou uma dessas, gente, eu preciso tratar do meu cabelo continuamente. Por quê? Eu tenho duas doenças de base, eu tenho ovário micropolicístico e eu tenho hipotiroidismo autoimune, ou seja, né? E não tô morando na Maldivas ainda, não ganhei na loteria. Então, quer dizer, eu tenho que fazer o tratamento do meu cabelo, né? Eu gosto de um fio mais longo, então para que ele consiga ficar mais longo, eu preciso vitaminar ele, né? Preciso nutrir, né? Então, independente da causa, dá para tratar. Eu acho que é legal também a gente focar, porque tem gente que fala assim, ai, Luciane, mas eu tô aqui na quarentena, eu preciso fazer um distanciamento social, e como é que eu vou lá no consultório para fazer para fazer o diagnóstico? Na verdade, a gente já falou isso, ó. Eu já sei os substratos que eu preciso dar para auxiliar no crescimento capilar, mesmo sem um exame específico. Obviamente, numa segunda etapa, quando acabar o distanciamento social, a gente pode fazer uma tricoscopia, que é o exame do couro cabeludo, a gente pode solicitar exames de sangue, mas como a ordem agora é evitar a circulação, a gente consegue já dar uma ajuda para quem está desesperado em casa, vendo o ralo cheio de cabelo, né? Ai, que ódio, que ótimo. E, doutora, você já faz a telemedicina, né? Você já atende, consegue atender os seus pacientes pela telemedicina, né? Consigo sim. Então, o que a gente teve de aumento de queda de cabelo foi o campeão. Muita gente desesperada, com medo de ficar careca. Porque dá medo. Mesmo eu falando que não vai ficar careca, se não for a tal da alopecia rara lá, as pessoas têm medo de ficar careca, né? Mulher, principalmente, a gente fica... Ai, é um terror. Nossa, a Mas, mulher um terror. então, muita gente com queda de cabelo, muita gente com acne, e aí a gente consegue já dar esse auxílio para estancar a queda, estimular a produção de cabelo novo, mesmo à distância. O paciente ele consegue, às vezes, contactar a farmácia de manipulação via WhatsApp.
e aí o próprio WhatsApp, a farmácia entrega na casa, tudo para segurar a Facilitar ali. circulação, né? Quer dizer, não tem motivo das pessoas sofrerem também por isso, né? Já chega todo o estresse, né, gente? Se perceber que, né, que realmente está tendo uma queda muito expressiva, existem aí os médicos que fazem a telemedicina, a doutora Luciana se inclui, né? A telemedicina hoje veio para ficar, né, doutora? Eu acho que é Acredito. fantástico, é uma forma de você conseguir até acompanhar o seu paciente, né, de forma mais efetiva, né? Exatamente. Ela já é liberada em outros países de primeiro mundo há muitos anos, né? O Brasil ainda está um Sim. pouquinho mais atrás, a gente espera que realmente seja algo que venha para ficar. Eu não sei se dá tempo, mas eu ainda queria falar do HiMedic, né? Ai, vamos Que lá. é porque, gente, a gente fala para mulher de harmonização facial, aí ela já linka com ácido hialurônico. E é um produto de vocês que eu acho incrível, porque é um conjunto aí de 4 tipos de ácido hialurônico num só produto, não é isso? É isso E mesmo. então se a gente só for linkar ele com produtos de cabelo, a gente consegue incorporar ele em tônicos, que eu falo que é como se fosse adubo da planta para estimular o crescimento capilar. Alguns tratamentos de uso tópico de couro cabeludo podem ressecar os fios. E aí o Raimedic ele vem aí ajudando na nutrição dos fios. Ele tem um efeito aí anti-poluição, né? Que tipo tá muito em alta. A gente fala agora mesmo eu tive que fechar a janela porque tava queimando aqui alguma coisa nessa época de Nossa, seca, né? verdade. E vai aumentar demais luminosidade e brilho, que é o que a gente quer, né? Que é olhar no espelho e falar, ai, que brilho, né? Então Ai, que legal. eu gosto muito dele também. E o Heimed, ele é esse booster de ácido hialurônico, então, como ele contém 4 ácidos hialurônicos com pesos moleculares diferentes, você consegue ter uma hidratação que a gente chama de tridimensional, né? Na verdade, ele vai atuar aí nas principais camadas, seja da pele, seja do couro cabeludo também, e melhorar o conforto, né? Principalmente do couro cabeludo no uso do tônico, porque dependendo a substância, a farmácia ela tem que veicular numa solução hidroalcoólica, né? Então, uma solução alcoólica. Então, acaba ressecando, causando um desconforto nesse couro cabeludo. Então, isso ajuda muito, né? O Heimed ele vai atuar aí de forma muito efetiva na hidratação do couro cabeludo ou complementando o tratamento cutâneo também, né? Dá para usar na pele? Dá sim, gente. É maravilhoso, é bem Dá, legal. Às maravilhoso. vezes, para também rebater o ressecamento gerado por alguns ácidos, por peelings e tudo mais, é Uhum. produtaço. Ai, que maravilha. Ai, doutora, foi tão boa a nossa conversa. Nossa, gente, adorei, adorei. Eu acho que, assim, foram informações maravilhosas que realmente, quando a gente fala de cabelo, a gente tem informações muito superficiais. Então, é super importante essa troca, né, de informação. E quer falar um pouquinho do seu canal? Quer passar o seu contato para quem está nos assistindo, quiser marcar uma consulta com você? Bom, aqui em cima está aparecendo o meu Instagram, né? Que é o arroba doutora Luciana Dermato. Lá tem conteúdo diário, tem meus contatos e tudo mais, que fica mais fácil, é só clicar lá, vai na bio e vocês conseguem ver. Se você está sofrendo com queda de cabelo, eu acho que não pensa assim, eu já usei o shampoo que o meu cabeleireiro indicou e não resolveu, agora eu vou ter que ficar careca mesmo. Não, dá para ter cabelo, né? Dá para se cuidar, dá para se cuidar na quarentena. Até eu tenho usado um lema que é hashtag saia da quarentena melhor do que você entrou, né? Aproveita esse Verdade. tempinho para ficar aí mais, para quando voltar para o dia a dia normal, para quando a gente ficar solto de novo, para todo mundo morrer de inveja da sua pele, do seu cabelo, aproveita para se cuidar, né? E eu estou muito Verdade. honrada de poder ter feito uma live com vocês, né? Com a Ai, Íbero, eu eu que estou muito feliz. agradeço. Sou apaixonada Nossa, pelos foi produtos. que bom. Olha, doutora, foi uma honra. Nossa, eu quero voltar aí para a gente falar de outros assuntos também. De repente a gente falar. Esse assunto agora foi do cabelo, mas a gente marcar uma outra live para poder falar de outros tratamentos, tratamentos estéticos da pele. Eu acho que são assuntos que geram muita curiosidade, muitas dúvidas, né? Foi muito bom mesmo. Que legal. Vamos Tá bom. desmistificando tudo para todo mundo. Estou à Com disposição certeza. para a gente conversar quando você quiser. Eu também. Doutora, muitíssimo obrigado.
Pessoal, muito